Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui nossa live em nome de Jesus. Vou dar esperando algumas pessoas estarem entrando. Quando a gente tiver 5 pessoas, a gente dá continuidade à nossa fala em nome de Jesus. Pai, pegando todos juntos. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos aguardar aí um pouquinho. Sheila Reis, Senhor te abençoe nessa noite. Cleide Luiza, Divaneide, Deus te abençoe. Deise Teodoro, Dora Gomes, sejam bem-vindas nessa noite, em nome de Jesus. Alda Valéria, minha esposa que está aqui no bastidores. Não entendi, Daniel, pode falar. Não apareceu o link ainda. Ah, sim, tá bom. Amém, sejam bem-vindas vocês, em nome de Jesus. Irmã Lourdes Silva, seja bem-vinda em nome de Jesus. Adriana Santos, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bom, Valéria, que você conseguiu. O pessoal está chegando. Daqui a pouco a gente vai estar começando o nosso curso em nome de Jesus. Amém? Nossa mini aula nesse tempo de aprendizado da palavra do Senhor. Que bom que você já está aqui conosco. Eu estou com um problema na minha internet, que a minha internet eu não consigo ver as pessoas na proporção que fica as carinhas ali. Mas se você for chegando, vai dando boa noite, dando a paz. Deise, Deia, Deus abençoe, Deia, minha vizinha. Minha mãe também está aqui. Que bom que nós estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém? Dani, nós estamos em quantos? Nós já somos 12, né? Eu falei que a partir do momento que nós tivéssemos 5, nós começaríamos a nossa aula. Nós somos 14, né? Luciana Carvalho, seja bem-vinda. Gente, nós estamos começando a partir de hoje, né? Esse mini curso. Fizemos um mini curso dos 10 mandamentos, né? 10 aulas consecutivas. Foi um tempo muito precioso, né? Tá sem áudio, Dani? O áudio está normal para você? Gente, a Deia está me notificando que está sem áudio. Mais alguém está sem áudio? Fala comigo, por favor. Se não, Deia, o problema pode ser aí na sua internet. Por favor, me dão esse feedback aí se está sem áudio, como é que tá? Tá normal? Coloca aí, o meu tá normal, para mim poder ter uma noção. Mensaura de Jesus, Deus te abençoe. Ah, voltou? Ok, então. Então, gente, nós fizemos nossa aula dos 10 mandamentos. Foi uma bênção, acredito nisso, né? Foram 10 aulas consecutivas dos 10 mandamentos. Falamos mandamento por mandamento, né? Do primeiro ao último. Aprendemos muito de Deus, como eu aprendi com esse primeiro estudo bíblico. E aí nós fizemos uma eleição, né, no grupo. E aí nós tivemos a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre batalha espiritual. Amém? Não é aqui não, Valéria. É a sua internet. Aqui tá fixa a internet. E nós vamos estar orando nesse momento para nós começarmos nosso novo estudo, né, de batalha espiritual. Dessa vez nós não vamos fazer consecutivo, né? Nós vamos fazer sexta-feira sim, sexta-feira não. Então, já está todas as datas no grupo. Se você deseja fazer parte deste grupo de estudo, é só você me notificar que eu coloco seu número lá ou te envio o link. É muito importante você estar no grupo. No grupo ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite, não. O grupo é fechado e você só recebe notícias, tá bom? Informações. Então, em nome de Jesus, vamos estar orando para que a gente possa estar começando o nosso estudo em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nesse momento, nós entramos em Tua presença, em todas as esferas espirituais, pedindo ao Senhor que nesse momento coloque sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, Senhor, o cinturão da verdade, os nossos pés sejam calçados, Senhor Deus amado, pela Tua palavra. Que em nome do Senhor nós possamos pegar o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando e vigiando em todo o tempo.
Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, em palavras, atos e, Senhor Deus amado, gestos. Nos escondemos atrás da cruz de Cristo nesse momento e damos uma ordem no mundo espiritual, que todo demônio seja amarrado, todo impedimento de termos essa aula em paz, que a tua bênção seja sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o teu nome, pedimos ao Senhor que se faça presente nessa live em todo o tempo, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor, Senhor, envie ordem aos teus anjos para estarem guerreando ao nosso favor. Em nome do Senhor, aqui, Deus amado, onde está sendo a base, o QG, como em todas as internet, todas as casas que tem uma live ligada. Que seja agora, Senhor Deus amado, visitada pelo teu Espírito Santo. E toda força do mal perca força. Em nome de Jesus, nós amarramos agora toda a força do mal, nas regiões celestiais, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor confirma no céu e na terra. Amém. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. O nosso texto-chave é Efésios capítulo 6, versículo 12, tá bom? Como eu estava falando, esse é um mini curso, né? É um mini curso, é um mini estudo. Então você não vai ouvir aqui talvez coisas extraordinárias que você nunca ouviu falar na sua vida. Porque batalha espiritual é uma coisa que todo mundo de alguma forma está envolvido. Então você não está aqui, amados irmãos, para você receber uma senha, né, que nunca ninguém usou para expulsar o demônio. Nem você vai estar aqui, querido, para aprender uma coisa magnífica. Não, você está aqui para revisar os seus conhecimentos, eu revisar os meus conhecimentos, e a gente vai ver, né, coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia combater as forças das trevas e caminhar rumo à justiça de Deus. Amém? Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos ter muito convicto: nós não entendemos muito de batalha espiritual. Batalha espiritual é intimidade que todos os dias nós estamos lutando para aprender. Todos os dias nós estamos pedindo ao Senhor: Senhor, nos reveste com a tua armadura para que a gente possa vencer todo o mal. Em nome de Jesus. Eu sinto uma batalha muito travada. Eu peço aos intercessores que estejam orando por mim nesse momento. Né? Você está fazendo o curso, mas esteja em intercessão. Senhor, cobre o pastor Cássio com teu sangue. O inimigo, ele não fica satisfeito da gente usar a internet para trazer coisas de Deus. O inimigo não fica satisfeito da gente estar aqui conversando sobre coisas espirituais. Por isso eu peço em nome de Jesus que você, intercessor, nesse momento esteja aí prestando atenção, mas na sua mente orando por mim. Amém? Posso contar com você, intercessor, isso? Em nome de Jesus? Amém? Então, gente, a primeira coisa, nós não sabemos tudo de batalha espiritual. Batalha espiritual é algo que a gente todos os dias caminha para quê? Para chegar no nível maior com Deus. A primeira mentira que o diabo sempre vai querer que você imagine, que você pense, é que você não está no meio da batalha espiritual. Que aquele dia confuso no trabalho não foi uma batalha espiritual. Que aquele dia, querido, na igreja, aquele mal entendido não foi uma batalha espiritual. Que aquela enfermidade que chegou do nada não é uma batalha espiritual. Sempre o inimigo vai tentar fazer com que você ache que sua vida é normal, as coisas que estão acontecendo. Não é normal, tudo é normal. Nós estamos vivendo uma época
do secularismo, aonde as coisas têm se tornado normal, né? Não tem nada a ver. Esse é um dos maiores intuitos do inimigo das nossas almas. Mostrar que não tem nada a ver, né? Mostrar, né, que você não está numa batalha. Mas a primeira coisa que eu queria que você nessa noite entendesse, compreendesse, relembrasse, revisasse na sua vida é que você está numa batalha espiritual. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. 24 horas, porque olha que o texto bíblico, ele vai nos dizer, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores deste século tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então, querido, coloca uma coisa na sua cabeça. Você querendo ou não, você está envolvido em uma batalha espiritual. Você, sendo um intercessor, sendo alguém do ministério de oração ou não, você está envolvido em uma batalha espiritual. Devemos sim, amados irmãos e irmãs, prestar atenção, nos despertar para aquilo que nós estamos vivendo. Nada da sua vida é algo apenas comum. O comum, ele anda paralelo ao espiritual. Por isso nós precisamos, querido, entender que certas coisas que acontecem não são para você lutar discutindo. Não é para você, querido, lutar achando que você tem razão e que você vai ganhar na força do braço. Tem coisas que você só vai vencer na oração. Tem coisas que você só vai vencer quando você se levanta no mundo espiritual e declara: Senhor, em nome de Jesus, eu entro em tua presença. Por isso, amados irmãos, que Paulo vai nos alertar o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O texto vai dizer assim, vamos começar a ler o texto. A batalha que travamos, a realidade da guerra. Existe um conflito entre a força do bem e do mal. Em toda a Bíblia é declarado. E por causa disto, lemos em muitas passagens bíblicas que um dos nomes do Senhor, um dos nomes do nosso Senhor, nosso Deus, é o Senhor dos Exércitos. Se não houvesse guerra, não haveria necessidade de um exército ou de um general. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós não podemos estar alheio à batalha. Você precisa nessa noite se despertar que você não é uma pessoa comum, né? Você não é uma pessoa, querido, que todo mundo quer seu bem, não. Você vive no meio de uma batalha. A Bíblia nos mostra uma batalha espiritual de Gênesis a Apocalipse. E no meio dessa batalha, o nosso Deus, ele é chamado de quê? O Senhor dos Exércitos. Pensa comigo. Alguém que não trava batalhas precisa ter um exército? Não. Alguém que não trava uma batalha precisa ser chamado Senhor dos Exércitos? Não. Então, se o nosso Deus não é apenas aquele velhinho sentado no trono, cabelinho branco, barba branca, abençoando um, castigando o outro, ele é o quê? Ele é um general. E que todos os dias luta por nós. Que todos os dias vence batalhas por nós. Então devemos o quê? Nos preparar para essa batalha. Precisamos, nessa primeira aula, né? Talvez você, intercessor, já tenha nessa percepção, esse entendimento. E às vezes você está meio que desligado, você precisa acordar. Talvez você, querido, que não é intercessor, não trabalha nessa área,
precisa olhar um pouquinho com mais atenção, porque você está dentro de uma batalha 24 horas. Em Êxodo capítulo 15, versículo 3, após a destruição do exército de Faraó no Mar Vermelho, Moisés cantando declara: o nosso Deus é como o Senhor é um homem de guerra. Olha que maravilha. Se o nosso general é um senhor de guerra, é porque nós verdadeiramente enfrentamos várias batalhas espirituais. Às vezes o nível da batalha ela é tão tensa que você perde força. Você não entende por que você não está orando. Mas o Senhor nessa noite não te trouxe nessa live à toa. Pronto, irmãos. Fiquem calmos, que toda interferência está aniquilada em nome de Jesus. Estamos voltando, tá bom? Estamos voltando com a nossa internet. Voltando. Amém? Vão orando aí, gente. Vai orando aí, porque nós estamos numa batalha espiritual. E aonde tem batalha, a gente vai ter guerras, né? Para que não seja dita a verdade. Por isso, tem momentos que você se sente tão sem força. Tá oscilando. Mas a gente vai em nome de Jesus até o final. Tá bom? Persevera aí até o final. Então, gente, há momentos que você se sente tão sem força. Por quê? Porque a batalha tá travada. E aí existem pessoas que não conseguem entender o nível dessa guerra e acham que estão, eu tô desanimado, eu tô angustiado, eu tô amarrado. Não, querido. Talvez o que você está é uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual você precisa o quê? Declarar como Moisés declarou: o Senhor é um homem de guerra. Se o Senhor é um homem de guerra, amados irmãos e irmãs, você vai vencer em nome de Jesus. Se você entender, amados, que a nossa vida é norteada por batalhas, mas que o nosso general é Cristo, nós não iremos, querido, ficar desamparados nessa batalha, não. Mas antes o quê? O Senhor vai à nossa frente. É o Senhor que vai à nossa frente na batalha. É o Senhor que foi na frente de Moisés, abrindo o Mar Vermelho para que o povo passasse. Por isso, quando ele canta ao Senhor, ele reconhece que o Senhor é um homem de guerra. Por isso, amados irmãos, o diabo sempre vai querer que você acredite que você não está no meio da batalha espiritual. É a primeira coisa. O diabo sempre vai colocar na sua cabeça, na minha cabeça, né? Se a gente deixar, que é normal. Que o que você está passando, o que eu estou passando é normal. Mas nós precisamos entender que no contexto espiritual, nada é normal. Tudo tem um porquê e um pra quê. Por isso nós precisamos entender que o Senhor é o Senhor dessa guerra. Quando nós entendemos que nós estamos no meio da batalha e que existe uma batalha, mas que entendemos que o nosso Deus, ele é o general. Quem é o general? O general é o maior. General é o grande. General é aquele, amados, que pode todas as coisas, é aquele que é o Senhor de todas as coisas. Se nós acreditamos e nós reconhecemos que Ele é o general, nada vai nos impedir, de vencermos as nossas guerras. Aqui na nossa revistinha vai dizer assim, no livros de Números e Josué, são contadas batalhas travadas pelo povo de Deus para passar pelos territórios inimigos e mesmo na ocupação de Canaã. Essas guerras são tipos e exemplos de guerra que acontecem na vida espiritual do cristão. Então perceba, as batalhas do Antigo Testamento,
elas são o quê? Sombras do que a gente iria passar nos dias de hoje. Né? Aquela guerra toda que envolvia sangue, que envolvia coisa, parece, né, uma guerra normal. Mas não eram apenas conflitos por terra. Era um contexto que? Espiritual. O que se fazia, querido, para poder você ganhar a guerra no passado? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, qual eram as táticas de guerra? Primeiro, conhecer o inimigo. Não é verdade? Ninguém vence uma guerra se você não conhece o inimigo da sua alma. Por isso que eles mandavam o quê? Espias. Para ver o quê? Todo o território. Quando todo o território era, né, estudado, o que se fazia? Se arrumava um plano de guerra. Para quê? Para atacar. Então a guerra espiritual, você precisa conhecer o inimigo que você luta. Ah, não adianta você, querido, ficar que nem um doido gritando. Ah, eu te repreendo, eu te repreendo. Você não sabe quem que você está repreendendo. Você precisa pedir ao Senhor para você ter entendimento e táticas espirituais para quê? Para você olhar e reconhecer contra o que eu ou você estamos lutando. Quer ver um exemplo? Essas semanas que nós estamos vivendo uma guerra muito grande contra uma potestade que vai contra nossas crianças. Uma potestade de quê? De morte. E por que não é um demônio, amados? Porque é a nível nacional. É uma potestade que está atuando no ar, a nível o quê? De nação. Por quê? Começou lá em Blumenau, né, nos ataques, aquela creche onde se eu não me engano, 4 crianças foram mortas, e depois daquilo ali, querido, o caos se instalou. Então a gente não tem que ficar orando, Senhor, abençoa, guarda nossas crianças, que as nossas crianças não sejam rebeldes, Senhor, abençoa, Senhor. Não, irmãos, não é negócio de abençoar, não. É você se levantar contra o inimigo. Se você já entendeu quem é o inimigo, agora você precisa se levantar com uma palavra de ordem contra aquilo que está atuando especificamente. Dá o que? Uma palavra de ordem. Por isso, nós, quarta-feira, na igreja, oramos em nome de Jesus, ungimos nossas crianças, os uniformes, e nos levantamos contra principados e potestades. Porque, amados irmãos e irmãs, é uma guerra invisível. É uma guerra letal. Ou você sobrevive, ou você morre. Então você precisa entender que está numa batalha espiritual, acreditar que nada é por acaso e pedir ao Senhor para quê? Para conhecer como o inimigo está atuando. Senão, você fica o quê? Perdido no meio do caminho. Você tem essas séries, que é onde tem muitas séries da Netflix, que o atirador está de cima de um prédio e ele acerta uma pessoa longe. E aí isso, o FBI chega e não consegue visualizar o atirador, ele fica o quê? Perdido. Porque não sabe de onde o tiro está vindo. Quantas vezes nós somos contra-atacados e a gente fica assim, ó. Ah, é de lá, é macumba, não, é olho gordo. Ei, querido, às vezes não é nada disso. Às vezes o inimigo está te atacando, querido, de cima de um lugar estratégico. E eu e você não conseguimos ver. Por isso precisamos parar. E precisamos pedir ao Senhor, Senhor, revela, me mostra da onde é que o inimigo está me atacando. Aonde é que o inimigo está me atacando? Da onde? Pode ter certeza, querido, que quando você pedir o Senhor vai ampliar a sua visão. E aí você não vai ficar fazendo oração perdida, dando tiro para todo lado. Não. Você começa o quê? A tirar para o lado certo.
Você começa a guerrear pro lado certo. Por quê? Porque o Senhor é o general de guerra. Isso é certo. Você já viu aqui que desde o Antigo Testamento o Senhor é considerado homem de guerra. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O que nós precisamos então? De táticas para vencer o inimigo. O inimigo ele é como o Covid. Lembra da Covid? Todo mundo lembra do Covid. Alguém viu o Covid, gente? Alguém sabia onde a Covid estava? Quem estava com Covid? Não. Mas o que a gente precisava fazer? A gente precisava usar máscara e usar o gel na mão. Por quê? Porque com o gel para exterminar e a máscara para proteger. Então você, além de precisar saber da onde que o inimigo está te atacando, você precisa entender que você precisa estar o quê? Resguardado. Usando a proteção certa, que nós vamos falar mais abaixo. Isso não é brincadeira, gente. Isso é uma coisa de muita seriedade. Porque a nossa luta, ela é contra um ser invisível. Sabe, o inimigo é invisível, ele é sorrateiro. O inimigo não brinca em serviço. O inimigo, querido, ele age em coisas pequenas que ele sabe que pode nos atingir. Então nós precisamos estar o quê? Todo momento, antenados. Quando Paulo diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e o quê? Súplica. Toda oração e o quê? Súplica. Em todo tempo. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem momento de descanso. O nosso inimigo, ele luta 24 horas. Por isso, enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está nos guardando. Quando nós acordamos, precisamos estar renovados com a armadura de Deus e pronto para a guerra. Por isso você precisa entender que você está na batalha, você precisa acreditar que você está nessa batalha, você precisa pedir estratégias para saber combater o inimigo e você precisa se proteger do inimigo. Olha aí quantas coisas a gente já falou aqui nessas meia horas e ainda não é nada do que a gente precisa falar. Por isso nós precisamos entender, aqui vou ler um pedacinho aqui, enquanto estamos vivendo, enquanto aqui vivermos, não estamos numa colônia de férias, mas sim num campo de batalha, entrecheirados contra o inimigo, terríveis, que se ajunta contra nós para querer nos vencer, usando cada dia uma arma diferente, uma estratégia nova, querendo minar a nossa força e subverter a ordem para nos atingir. Olha, gente, que guerra travada, né? Aqui não é uma colônia de férias. Você não está, querido, aqui nessa terra apenas como um morador de passagem. Você é passageiro e peregrino, mas você está no campo de batalha. Todos os dias o inimigo vai tentar arrumar uma tática para te vencer. Todos os dias o inimigo vai tentar usar uma estratégia para te parar. Quando não é com uma pessoa, é uma situação, é uma enfermidade, é uma luta, ele não desiste. Pense num bicho arteiro, amados. Pense, querido, numa batalha onde querem ver você totalmente destruído. É o inimigo, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não tem, não, mas fulano é tão simpático. Não, Beltrano é tão simpático, eu vou pegar leve com ele. Não pega leve com você, não. Você precisa nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você precisa acordar. O inimigo
não está brincando de ser inimigo. Então você não pode brincar de ser um filho de Deus, um cristão em Jesus. Você não pode ser apenas um simpatizante. Você precisa ser alguém que verdadeiramente está engajado, que verdadeiramente está, querido, vivendo uma guerra, sabendo que quem está na frente é o general. Você não entrou nessa live à toa. Essa live não começou a cair à toa e e graças a Deus não está permanecendo à toa. Não, existem pessoas que estão orando. Existem pessoas que liberaram palavras neutralizando a força do inimigo. É muito mais real do que eu e você acreditamos ou entendemos. Por isso, nessa noite, precisamos nos posicionar. O inimigo, quando o dia amanhece, ele já sabe como que vai tentar te paralisar. E às vezes a gente amanhece, nem ora, nem fala com Deus, nem se reveste da armadura de Deus. Às vezes acorda já brigando, acorda já estressado, atrasado, sai como se não houvesse um mundo que quer te ver destruído. Ai de nós! Se não fosse o Senhor, diga a Israel, que ainda pela sua misericórdia nos guarda e nos protege. O texto ainda vai dizer assim: essa batalha nunca para, nunca cessa. Não há tréguas. Ou somos vencedores ou somos vencidos. Ninguém fica no meio da batalha sem ser atingido. Alguém já viu alguém para a guerra, querido, e porque está desarmado não ser atingido? Não. Na batalha você vai para duas coisas: vencer ou perder, viver ou morrer. Nem aquela pessoa que ficava antigamente com a bandeirinha da cruz, né, da cruz vermelha, que significava socorro, ela não estava livre de tomar um bombardeio e morrer. Então, mas eu não sou do ministério de intercessão, então tá tranquilo para mim. Mas eu não sou pastor, então tá tranquilo para mim. Não tá tranquilo para ninguém. Se hoje você está aqui nessa live, é porque Deus queria que você entendesse que no meio dessa batalha você precisa se posicionar. Você precisa entender que não há trégua. Não há soldado que não vai ser contra-atacado. Mas eu não estou atacando. Se você não está atacando, vão te atacar. Porque a melhor defesa é o ataque. Com o que nós atacamos? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso contra-ataque. Por isso devemos orar a palavra. Depois, amados, que você entende isso, que você no meio da guerra, você não tem neutralidade, né? Você pode ser neutro na política, né? Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula. Beleza, você pode ser. Mas no meio da batalha espiritual, não existe neutros. E hoje você está aprendendo isso. Sinto muito, se até hoje você não sabia, a partir de hoje você sabe. E a partir de hoje você vai precisar tomar uma posição. Além de você se revestir, você precisa atacar. Não, eu não gosto nem de falar o nome do diabo. Tem gente que é assim, né? Do portão para fora. Eu acho tão engraçada essa expressão, né? Fala alguma coisa do portão para fora. Irmão, não tem portão certo. O que guarda a minha vida e a tua vida não é do portão para fora. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos reveste de força e autoridade para lutar contra principados e potestades e vencer toda a guerra. Por isso, precisamos entender que você não está alheio à guerra. Você está no meio. E quem está no meio precisa se posicionar. Quem está no meio precisa se preparar. Talvez eu esteja falando aqui para alguns intercessores que já sabem isso de cabo a rabo. Ou eu estou falando aqui para pessoas que eu sei que são cristãs e que viviam, né, numa vida muito água e sombra
água fresca, né? Sombra e água fresca. Ei, querido, não está em tempo mais de sombra e água fresca, não. O tempo é, de guerrear. Ou você vai ao combate contra o inimigo da sua alma, ou ele vai vir com toda a força para tentar te destruir. Por isso precisamos o quê? Nos preparar para essa batalha. Lúcifer, anjo querubim que produziu a primeira rebelião no céu, é levado consigo uma boa quantidade de adeptos. Apocalipse 12:4. Percebemos que 1/3 das estrelas, que significa anjos que caíram da sua posição, juntamente com Lúcifer, e esses anjos formam hoje o exército da treva comandado pelo diabo. Então, amados, nós entendemos que não é só o inimigo, é ele e todos os seus subordinados que estão atuando. É ele, todos aqueles que caíram do céu juntamente com ele, estão a favor dele. Por isso, tanta coisa ruim acontecendo no mesmo tempo. Tanta situação que nós oramos, e às vezes parece que quanto mais se ora, mais se trava a batalha. Tinha um hino da APA que diz: na batalha contra o mal, tem que ser valente. Tem que ser valente. Né? Na batalha contra o mal, ser valente. O Senhor está me chamando e te chamando nessa noite para ser valente. Ah, pastor, mas eu ainda não estou em comunhão com a igreja. O que está faltando para você entrar em comunhão com a igreja? Ah, pastor, eu ainda não tomei uma decisão. Tome hoje. No meio dessa batalha que nós estamos aqui vivenciando, tome hoje. Ah, pastor, eu sou intercessor, mas não estou na posição que Deus me quer. O que está faltando para você entrar na posição que o Senhor te quer? Amados, a coisa é muito séria. Não está em tempo de você ficar cocheando entre dois pensamentos. Não dá tempo, amados. Tem que se posicionar. Quem é contra Jesus é a favor do inimigo. Mas quem é a favor do Senhor, quem está com o Senhor, se torna automaticamente inimigo do diabo. Eu sou um inimigo declarado das obras das trevas, em nome de Jesus. Não na minha força, mas na força do Senhor. E é o que você nessa noite deve também pensar e se submeter. Em nome de Jesus, eu faço parte do exército de Cristo. O texto, querido, vai dizer assim: 1.1 Guerra contra a semente de Deus. Então, gente, vamos primeiro fechar aqui esse amarrado da introdução. Entenderam? Tem que acreditar na batalha. Tem que se entender que tudo não é normal, não é natural. A maioria das coisas existe um contexto espiritual. Temos que ter táticas para vencer o inimigo, saber da onde que ele está te atacando. Temos que colocar as roupas certas, né? Usar as armas certas. Temos, querido, que fazer tudo de nos posicionar, porque nós estamos em guerra. Quando você entende tudo, essas 5 verdades que nós falamos aqui de início, você começa a entender que não dá para viver sem Jesus. Não dá. Não dá para você, querido, viver de qualquer maneira. Não dá. Não dá para você orar quando você quer orar. Não dá. Não dá para você ir na igreja quando você tem vontade de ir na igreja. Não dá. Você precisa estar alicerçado em Deus. Guerra contra a semente de Deus. Vemos que desde o princípio há uma guerra declarada. O inimigo se opondo contra o Senhor e contra o seu Filho. Gênesis 3,15. O Senhor, ao pronunciar essa afirmativa mostrada seu intento de guerrear contra o inimigo até o final. Pois entre a mulher, que representa a igreja, e a serpente, que simboliza o inimigo, haveria sempre uma posição antônica.
pois a serpente sempre iria odiar a mulher, e a igreja haveria desejando a sua destruição, e a igreja sempre lhe resistindo e aguardando a vitória que viria pelo descendente de Davi, Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente, pondo à disposição da igreja o grande plano de salvação. Olha, irmãos, desde Gênesis 3,15, quando vai dizer que haveria uma guerra travada. Gênesis 3,15 vai dizer o quê? Que ela iria morder o calcanhar, mas que ela pisaria na cabeça da serpente, esmagaria. Está declarando que até o último dia haveria uma batalha travada. Que até o último dia, né, que no grande Armagedon, quando o Senhor vencer a morte, que é o último inimigo a ser vencido, nós não teremos descanso, mas nós estaremos em guerra. E aí a gente vai entender que a mulher aqui representa a igreja do Senhor. E a serpente é o quê? É o antigo dragão, o dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Sempre vai estar o quê? Lutando. Por isso, queridos, os séculos podem passar, podem tentar modernizar a igreja, podem tentar colocar as igrejas nas novelas, mas a igreja nunca vai ser amiga do mundo e dos prazeres do diabo. A igreja verdadeira sempre vai ser um opositor às coisas desse mundo. Eu um dia desse estava olhando, né? Olhando um pouquinho da novela, se eu não me engano. É das 7, Daniela, tem uma igreja? Das 7, viu? Botaram uma igreja na novela das 7. Eu não vejo, né? Mas um dia desse eu parei e vi um pouquinho. E aí botam lá a menina que é da igreja, que dança como profissional no baile funk. Querendo o quê? Relativizar, querendo colocar coisa normal. Como se a igreja, não, você pode ser da igreja e você pode fazer o que você quiser. Irmãos, a igreja, ela é inimiga do mundo. Ela não é inimiga das pessoas que não são da igreja. Entenda bem. Ah, Jéssica Helena já botou até o nome da novela. Tu vigia, hein, Jéssica? Irmãos, entenda bem, nós não somos inimigos das pessoas. Coloca uma coisa na sua cabeça, porque nós temos nos retratar aqui, porque nós temos muitas pessoas aqui nessa live que não são cristãs, estão ouvindo isso. Nós não somos inimiga das pessoas. A igreja nunca vai ser inimiga das pessoas. A igreja sempre vai estar com as portas abertas. Mas a igreja, ela precisa ser sempre inimiga do sistema. O sistema corrompido, o sistema que deseja normalizar todas as coisas, o sistema, querido, que quer colocar a igreja no molde dele. Não tem igreja hoje para todo tipo de gente, não existe igreja para todo tipo de gente. Pode existir grupos que se reúnem e se dizem igreja. A igreja sempre vai estar andando na contramão do mundo, porque ela é inimiga do inimigo. Olha que parece até um trocadilho, né? A igreja é inimigo do inimigo, e é verdade. Porque lá em Gênesis 15, nós travamos uma guerra. E por essa guerra ser travada, né, nós não temos como ser amigo daquilo que o inimigo semeia. Por isso nós sempre vamos estar andando na contramão. Sempre de braços abertos para receber todos. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não condenou a mulher adúltera, ele não condenou Levi, mas todos que vieram a ele, ele tratou, e aquelas pessoas foram transformadas. Bote uma coisa na sua cabeça: a igreja não tem que aceitar as coisas. Isso também é uma estratégia espiritual do diabo. A igreja não tem que aceitar as coisas porque o mundo está impondo. A igreja recebe os doentes, elas saram os doentes e elas envia para trazer outros. Então, o inimigo sempre vai querer tentar fazer uma aliança com a igreja, uma falsa aliança.
sempre vai tentar, queridos, impedir a igreja de fazer o seu papel, que é o quê? Anunciar o evangelho e denunciar o pecado. Eu preciso, como igreja, entender que o inimigo não pode me calar de denunciar o pecado e de anunciar o evangelho. Por isso, quando a igreja se cala, o inferno ganha território. Quando a igreja acha normal algumas coisas, o inimigo ganha território. Mas a igreja não pode retroceder. Sabe por quê? Porque é promessa do Senhor Jesus. Quando ele vai dizer para Pedro, tu és Petros, né? Tu és Pedro, tu és rocha, e sobre a minha igreja edificarei. E as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas isso a igreja precisa o quê? Se posicionar. Precisamos entender que nós estamos o quê? Dentro da batalha espiritual. Dentro da guerra fria. Por que guerra fria, amados irmãos? Simples. Quem estudou história aqui vai entender muito bem que na Guerra Fria, né, não houve o quê? Um tiro. Foi uma guerra silenciosa. Não houve combates. Foram tudo por baixo dos panos. Então, amados, a guerra espiritual é uma guerra fria. Por quê? Porque não tem tiro, não tem barulho. Mas ela vai minando. Ela vai minando. Vai te combatendo aqui hoje, tenta te bombardear amanhã. E assim, ó, o inimigo até tentar te vencer. Por isso você precisa reagir hoje. Esse estudo de batalha espiritual é para que você reaja. Para que você entenda que tem coisas que estão acontecendo na sua vida que não precisavam estar acontecendo. Mas que acontecem por quê? Porque você não está reagindo à batalha que você está envolvido. Então lembre-se sempre, existe uma batalha travada, de Gênesis 15 até Apocalipse 21. E a igreja não pode abaixar a cabeça. A igreja sempre vai ser inimiga da serpente. A mulher sempre vai ser inimigo da serpente. A mulher representada pela igreja. E a serpente, o diabo. Então, amados irmãos, precisamos entender isso, né? Entender que a mulher e a serpente vão estar em guerra até quando Jesus vencer no final. Vencer não, consumar a batalha final do Armagedon. Porque vencer, ele já venceu na cruz. Por isso, amados irmãos, o plano de salvação está o quê? Está liberado para todos aqueles que nele crer. Ele venceu na cruz para que hoje eu e você tivéssemos autoridades, para que eu e você entendêssemos que por mais que o inimigo nos ataca, por mais que o inimigo queira nos ver falidos, acabados, destruídos, nós temos a força do Senhor. A nossa força não está no homem, mas a nossa força está no Senhor. O salmista vai dizer o quê? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas a minha força, a minha esperança está no Senhor da guerra. Está no Senhor que vence. Então, coloque isso na sua cabeça. O inimigo nunca vai estar satisfeito com você. Nunca. Nunca. Ele sempre vai estar querendo destruir. Você é o alvo dele. Não é para você ficar com medo, não. É para você se despertar. A tua casa é o alvo do inimigo. A minha casa é o alvo do inimigo. Mas se eu me posiciono, se você se posiciona, não tem inimigo certo. As nossas batalhas são vencidas quando nós nos posicionamos em Deus. Obrigado. Lúcia é minha secretária, irmãos. Salmos 20, o versículo 7. Amém? Então que nós possamos meditar nisso. Vamos botar aqui, diferentes formas de luta. Vamos ler aí. Você pode abrir a sua Bíblia. Deixa eu jogar um pouquinho o ventilador para cá, irmãos. Vamos ler 1 Coríntios 15.
1 Coríntios 15, versículo 32. Que vai dizer assim: se como homem lutei em Éfeso, como fera, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Então tá falando de luta. Paulo lutou ali, querido, como feras. E não era feras, querido, ali animal, não. Paulo aqui tá falando sobre batalhas travadas que ele teve, lutas que ele teve. Então a primeira forma de luta é o que? As perseguições. Aqueles homens perseguiam o apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles tinham ele como o quê? Como um grande inimigo. Então uma das formas que o inimigo vai te atacar, se você quiser anotar, é o quê? Usando perseguições através de outras pessoas. O inimigo sempre vai usar pessoas para te perseguir como uma forma de luta. Sabe aquelas pessoas que do nada se levantam contra você? Do nada no quintal se levanta contra você. Do nada dentro da igreja se levanta. Dentro da igreja, pastor? Dentro da igreja. Dentro do trabalho. São armas que o inimigo usa. Perseguições. E é nesse momento que nós precisamos o quê? Ter a nossa visão sensível, a nossa percepção espiritual sensível para quê? Para entendermos que essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. Por isso, amados, uma das estratégias que o inimigo usa, e ele sabe que muitas vezes ele nos consegue paralisar, é usando pessoas próximas para nos perseguir. Usando pessoas que nós temos algum elo para nos perseguir. Se alguém, querido, desconhecido te persegue, você pode até ficar chateado. Mas ser perseguido por alguém de dentro de casa, ser perseguido por alguém dentro da sua comunidade de fé, ser perseguido por alguém do seu trabalho, do seu convívio, dói. E às vezes, se você não entende que isso é uma tática do inimigo, você vai querer resolver na sua força, você vai dar um mau testemunho, você vai perder o seu direito de ficar calado, né? Você vai perder a sua razão. Por quê? Porque o inimigo sempre sabe o nosso ponto que dói. E aí eu abro um parênteses aqui, irmãos, né, para saudar o reverendo Ricardo Albano, né, o meu mentor, que Deus abençoe ele em nome de Jesus, amém? Irmãos, então o inimigo sempre vai tentar com perseguições, né? Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe está aqui na live, está de testemunho. Todas as vezes que a gente chegava falando que alguém estava perseguindo a gente na escola, que estava implicando com a gente, minha mãe falava, ora. Chega, dava raiva da minha mãe às vezes. Até hoje, de vez em quando, né, a gente já no ministério pastoral, ela ainda vem com esses conselhos. Ora, sabe por quê, querido? Tem coisas que é o inimigo que está te atacando. E aí você vai vencer mesmo na oração. Você vai começar a orar e Deus vai enviar ordem aos anjos dele para quê? Para neutralizar aquela prática do inimigo. Por isso, não responda não. Por isso, quando alguém começar muito a estar em cima de você, muito perseguindo você, começa a apresentar aquele nome diante do Senhor. Porque talvez ele está sendo apenas um instrumento de Satanás para te tirar do seu direito de reivindicar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Presta bem atenção nisso, né? Isso eu ouvi, eu li há muitos anos atrás num livro da Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos ou prepare-se para a guerra. Deus é um Deus justo. E se você vai diante do trono de justiça, requerer justiça, mas você está errado, Deus ele faz justiça contra você. Aí aquela pessoa que estava sendo um instrumento de Satanás
para te perseguir, para te perturbar, para tirar a tua paz, e você começa a rebater ela no mesmo nível, porque aí você começa a emprestar sua boca para o inimigo também, aí ele já te tirou do foco. Quando, querido, essa pessoa, né, quando você for diante do trono de justiça, aí Deus vai olhar para você e vai falar: mas filho, eu não posso fazer nada por você. Posso fazer nada. Afinal de contas, o quê? Você já fez com as suas mãos. A justiça precisa vir de Deus, irmãos. Por isso, vigie. Uma das armas bem estratégicas de Satanás vai ser sempre o quê? A perseguição. A segunda, querido, a segunda forma de luta, a carne. Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios 9. Lúcia, vai colocando para mim, por favor, esses versículos. 1 Coríntios 15, 32 e agora 1 Coríntios 9, 26. Que diz assim, ó: assim corro também eu, não sem meta. Olha, irmãos, Paulo não estava correndo sem meta, ele sabia para onde estava indo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele não estava deferindo, ele sabia para onde ele estava lutando e aonde que ele ia chegar. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificados. Sabe por que uma das táticas que o inimigo usa é a nossa carne? Porque a nossa carne é fraca. O inimigo sempre vai tentar usar a sua carne, porque a sua carne é fraca. Mas como, pastor? Colocando um vício, colocando uma prática ilícita, colocando alguma coisa que a sua carne possa balancear e abrir a brecha para o inimigo entrar. Sabe o que é interessante? Porque o inimigo ele só pode entrar onde tem brecha. E ele sabe que se não houver uma brecha, ele não pode entrar. Por isso ele vai usar alguma coisa na nossa carne. Sabe? Porque nós somos vulneráveis, irmãos. Nós temos pontos cegos. Uns é na língua, outros é naquilo que escuta, naquilo que vê, naquilo que pensa. O inimigo sabe dessas coisas. E aí, ele vai tentar entrar o quê? Qual é o intuito do inimigo, irmãos? O intuito do inimigo sempre vai ser alcançar o quê? A tua mente. Sempre vai ser alcançar a tua mente. Por isso, se ele luta contra você na sua carne, né, lançando uma coisa, aí você caiu no pecado da fofoca, caiu no pecado da cobiça, né, caiu no falar do mal dos outros, já é uma brecha para ele entrar. Quando ele entra, ele pode entrar por uma pequena brechinha, mas o intuito dele é chegar aqui, ó. Sabe por quê? Porque aqui é o campo de tudo. É aonde tem toda a força. A gente na terapia, né? Quem estuda terapia, terapeuta, eu estou começando a embarcar por esse caminho. Eu tenho a Lívia aqui, Lívia Reis, que é uma terapeuta, ela pode afirmar para vocês, vai dizer que o nosso cérebro é dividido em várias partes. E nós temos aqui aqui é o ponto de decisão. Mas aqui é chamado de cérebro reptiliano. É aonde os impulsos acontecem. Então o inimigo muitas vezes ele vai usar a sua carne para te impulsionar a pecar, para que ele possa o quê? Entrar. Então você tem que vigiar que dentro da sua carne pode ter uma porta de entrada. E aí o que a gente precisa fazer, amados irmãos e irmãs? Abrir mão do pecado. Confessar pecado. Sabe, nós precisamos ter coragem de falar assim, chegar para alguém que eu confio e falar, ora por mim, porque
o inimigo está entrando por essa porta na minha vida. O inimigo está entrando por essa porta na minha carne. Às vezes é um desejo, querido, ilícito. Às vezes é um desejo, querido, que você não poderia ter. E aí o inimigo lança, alimenta aquilo e tem brecha na sua vida. Qual é o intuito final? Dominar isso aqui, ó. Com o quê? Com os impulsos que vêm daqui. Por isso, em nome de Jesus, além das perseguições, nós precisamos também lutar contra a nossa carne. E aí, diferente de Efésios, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra carne e sangue do outro. Mas isso aqui, ó, a gente precisa todos os dias negar. Todos os dias a gente precisa submeter a nossa carne, as nossas paixões, os nossos desejos a Cristo. Senão ela se torna um lugar aonde Satanás entra e aonde ele peleja contra nós. Irmãos, a Ingrid está colocando que está travando. É o meu ou é o dela? Me fala aí se o de vocês está normal. Por favor. Fala aí para mim. Se está travando? Mais alguém está sentindo isso? Tá, vou esperar aí vocês falarem. Já estamos caminhando para o final. Já estamos com 1 hora de live. Né? Então, gente, contra a carne, contra o quê? Contra o pecado. Né? O pecado é algo que nós precisamos lutar todos os dias. Contra todo tipo de pecado. Contra tudo aquilo que está indo de encontro. Né? Tudo aqui tá travando. Tá travando, Dani, o seu? Vai me dando aí, gente, se melhorou, se já tá ouvindo. Voltou? Então, gente, a gente precisa entender que as guerras que o inimigo sempre vão travar, né, sempre vão tentar entrar na sua vida perseguições, a sua carne e o pecado. O pecado, ele não pode fazer parte da sua vida. Não pode haver um pecadinho de estimação na sua vida. O pecado é a ponte que entra todos os outros. É como a palavra do Senhor que vai dizer que um abismo chama outro abismo. Por isso, vigie. Feche as pontes aonde o pecado possa entrar na sua vida. Através de um pecado pequeno. Mas Satanás pode tentar, né, a ir contra a sua vida. Amém? Então vamos lá. Armas para o combate, querido. As nossas armas para o combate. Paulo em 2 Coríntios fala que as nossas armas são poderosas em Deus, né? 2 Coríntios 6, 7. As nossas armas são armas de justiça. Tá entendendo? Olha só. As nossas armas não é indireta no Facebook. As nossas armas não é status para você dar resposta. As nossas armas não é desejar o mal. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir principados, potestade e sofismo. Então você não precisa lutar com armas humanas. Você não precisa lutar com armas, amados, que o inimigo mesmo nos oferece às vezes. As nossas armas são espirituais. A oração, o jejum, a leitura da palavra, uma vida consagrada. Essas são as armas que você vai vencer o inimigo. Essas armas são o quê? Armas de justiça. 2 Coríntios 6, 7. O outro texto é 2 Coríntios 10, 4, tá, Lúcia? Então, gente, você tem armas poderosas e armas de justiça. Então faça o certo. Feche as brechas. Se você tem armas de justiça, você não vai cometer uma injustiça para poder se vingar. Você não vai cometer uma injustiça para poder limpar o seu nome. Quem te justifica é o Senhor. É as armas de justiça que vão fazer isso.
É as armas de justiça, amados irmãos, que vão entrar com providência. E a terceira é o quê? As armaduras de Deus, que anula todas as armas de Satanás. Né? As armas do inimigo, elas são anuladas quando eu o quê? Me revisto das armaduras de Deus. Quando, querido, eu entendo a minha necessidade de estar o quê? Revestido. Começa a acordar todo dia de manhã, querido, e se vestir com as armaduras de Deus. Coloca o capacete da salvação. Faz assim mesmo, ó. Senhor, estou colocando o capacete da salvação. Estou colocando a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, as sandálias preparadas calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, e tomando a espada do Espírito e orando em todo o tempo. Faça isso para se proteger. Não é misticismo, não é, querido, não é reza. É você se apropriar da palavra. Quando você está revestido com a armadura de Deus. Ó, o capacete guarda o quê? Guarda o que você escuta, o que você vê, o que você fala e o que você pensa, né? A couraça da justiça protege o quê? Os órgãos vitais. Guarda o quê? O coração. Porque sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida e a morte. Né? Quando você coloca, querido, o cinturão da verdade, é por quê? Porque a sua vida precisa ser uma vida que ande em verdade. Quando você coloca, querido, os sapatos preparados para a pregação do Evangelho, você está declarando o quê? Que a sua vida vai ser levar o Evangelho por onde você for. E a espada do Espírito, você vai atacar com a palavra. Porque é a palavra que te faz vencer. Em nome de Jesus. É a palavra que nos faz vencer. Para fecharmos aí, a vitória de Jesus é a vitória da igreja. Pelos textos a seguir, vamos ver e ler e declarar que Jesus tornou-se vitorioso por nós, para nos dar a oportunidade de nascermos de novo. Ele enfrentou o inimigo por nós. Fez isso igual a nós, se fez igual a nós, filhos do homem, pecado, doença, derrota, morte, maldição, para permitir-nos nascer como filhos de Deus, novas criaturas regeneradas da semente divina. Olha que tremendo! O Filho de Deus desceu para que hoje nós pudéssemos subir. E o inimigo sabe disso, amados. O inimigo, porque o inimigo sempre tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Você acha que o desejo do inimigo era que Jesus fosse para a cruz? Não. O desejo do inimigo sempre foi tentar desviar o caminho de Jesus da cruz. Lembra quando lá do deserto ele fala, olha, se tu se dobrares, eu te darei todos os reinos do mundo. Não precisa você ir para a cruz. Eu te dou, mas se ajoelha. O inimigo sempre vai tentar te impedir de estar no caminho certo. Sempre tentar te impedir de ir na direção que Deus tem para a sua vida. Por isso nós precisamos o quê? Entender que Jesus desceu para que nós tivéssemos dever de subir, direitos de subir. Jesus desceu, né, tomou o pecado sobre si, não pecou, mas tomou o pecado sobre si, doenças, levou tudo para quê? Para que hoje nós fôssemos livres, para que hoje verdadeiramente nós pudéssemos ser aceitos como filhos de Deus, sermos o que? Mais que vencedores em Cristo Jesus, e muito mais, sermos morada do Altíssimo. O inimigo da nossa alma, essa guerra que está travada, ela sempre vai tentar te fazer parar. O inimigo, né, dentro dessa batalha espiritual, ele sempre vai tentar que você esqueça que você é um filho de Deus, que você é mais que vencedor e que você vai morar no céu. A batalha não é para sua família apenas acabar. Não é, amados. A batalha não é para você perder o emprego. Não é. A batalha é para que você perca a sua salvação. O inimigo
não quer apenas te tirar as riquezas desta vida. Sabe por quê? As riquezas dessa vida, Ele está dando para muitos aí. Se dobrares, me ajoelhares, Ele está dando. Ele quer te tirar o teu nome do livro da vida. Ele deseja tirar você, querido, do lugar que um dia Jesus preparou para você. Lá em João 14, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não tinha dito isso, eu não vos diria que eu vou preparar. Irmãos e irmãs, a batalha espiritual que você vive hoje é para que um dia você não vá para o céu, você vá para o inferno. O desejo do diabo não é que você desvie das riquezas dessa vida, é que você não chegue no céu. Mas o Cordeiro venceu. Sabe por que o Cordeiro venceu? Para que eu e você pudéssemos vencer. Na Sexta-feira Santa, nós falamos isso com muita propriedade. O Cordeiro não venceu domingo quando ressuscitou. Ele venceu quando ele subiu na cruz. E lá na cruz, ele deu um grito de vitória. Que nessa noite, amados irmãos e irmãs, possamos entender que toda essa batalha que nos envolve, que nós estamos aqui há 1h15 falando, toda essa batalha é para que um dia você não vá morar no céu. É para que um dia você não tenha o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Mas se nós resistirmos até o fim, nós seremos salvos. Que Deus nessa noite nos abençoe. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para você, como assim foi para mim, né? Que nessa noite, em nome de Jesus, você possa se revestir, acordar para a vida, e entender que você tem um inimigo e que ele tem táticas de guerra e que você precisa saber lutar contra essas táticas. Que a partir de hoje algumas coisas mude e que você venha ser uma criatura posicionada em Deus. Amém? Glória a Deus. Você gostou desse estudo, amados? Gostou? Fala comigo aí nos comentários, no grupo. É muito bom a gente ter um feedback, né, de quem está no outro lado da telinha. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Né? Na outra sexta-feira, Daniele, você pode ver para mim qual é a data? Que eu não estou com o grupo fechado. A data da próxima aula está no grupo. Na próxima sexta-feira, né, que não é essa agora, é a outra, nós iremos falar sobre conhecendo o inimigo. Amém? 28. Dia 28/4, né? Conhecendo o inimigo. E amados irmãos e irmãs, coloca uma coisa na sua cabeça: batalha espiritual não tem segredo. Batalha espiritual é uma vida de consagração a Deus, né? É uma vida, amados irmãos, de busca, de intercessão, de vida consagrada. Tem um corinho, né, dos tempos de Assembleia de Deus que diz assim: uma vida consagrada faz a mão de Deus mover. Uma vida consagrada, querido, neutraliza o inferno também. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando, em nome do Senhor Jesus, e que você possa ter uma noite de paz. Que você venha refletir tudo que foi falado aqui, tudo que foi colocado aqui, né? Se você deseja adquirir esse material por completo, né, as regras, né, as instruções estão lá no grupo, tá bom? É só você olhar lá no nosso grupo do WhatsApp, porque tá tudo que a gente precisa, a gente coloca lá. Amém? Vamos orar para encerrar, em nome de Jesus? Quero pedir a você que ore. Amém? Que você peça ao Senhor: Senhor, me capacita para essa guerra. Me capacita para esse tempo de luta, porque eu não quero ficar perdido no meio da batalha. Em nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a vitória é do povo de Deus. Nós queremos te agradecer que por um caminho o diabo vem, mas por 7 ele foge da nossa presença. Queremos, Senhor Deus amado, te pedir que cada um, Senhor, que está nessa live, saia revestido da armadura de Deus. Que
Que o Senhor neutralize toda a força do mal e que nós possamos ter uma vida santa e consagrada ao Senhor. Abençoa cada aluno deste curso, cada, Senhor, pessoa que não é aluno, mas que o Senhor trouxe para essa live. É o Senhor que traz as pessoas. É o Teu Espírito, Senhor Deus amado, que trouxe algumas pessoas para cá. E que o Senhor possa acordá-las e despertá-las. Como o apóstolo Paulo em Efésios 3 vai dizer: despertas tu que dorme, levanta do pó e Cristo te ressuscitará. Que assim seja a nossa vida, Pai. Uma vida consagrada e uma vida desperta em Tua presença. Nos guarda e nos protege de todo o mal, nos dando uma noite de paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso, Senhor da guerra, que a bênção de Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz, e as doces consolações do Espírito Santo, o Espírito que revela o profundo e o escondido, seja sobre todo o povo que está nessa live de batalha espiritual, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor te dê uma noite de paz, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. E o querendo o Senhor e nos permitindo, dia 28, nós estaremos aqui para a nossa segunda aula, em nome de Jesus. Amém? Para aqueles que acompanham o Manhã com o Evangelho, segunda-feira nós retornamos em nome de Jesus. Deixamos o convite. Se você não segue o Manhã com o Evangelho, nós temos todo dia, ou quase todos os dias, de segunda a sexta, o Manhã com o Evangelho, às 5h15 da manhã, amém? Depois fica gravado no WhatsApp, no Facebook e no YouTube também. Deus abençoe, uma noite de paz. Você é um guerreiro e uma guerreira do Senhor. Amados, uma coisa importante, você que é aluno do curso, preste bem atenção, você que é aluno do curso, eu vou abrir o grupo e você vai escrever lá presente, para mim poder fazer ali a lista de chamada, que nós vamos ter o nosso diplomazinho no final, tá bom? Então você que é aluno, não deixe de dar presente, senão você vai tomar falta, amém? Fica com Deus, um ótimo final de semana, graça e paz.